pessoal, tudo bem? Olha só, nessa aula de hoje eu vou trabalhar com vocês as expressões algébricas. Expressões algébricas são expressões formadas por letras e números, ou somente por letras. Vocês já estudaram antes as expressões numéricas, que são expressões formadas só por números. Vamos ver então. Eu coloquei aqui alguns exemplos para que vocês entendam. E o primeiro deles diz o seguinte: a soma do número y com o quíntuplo do número z. Olha só, como que eu vou representar esta situação por meio de uma expressão algébrica? A soma é mais ou é menos? A soma é mais. A soma do número y com o quíntuplo do número z. Eu vou fazer aqui a soma do número y com o quíntuplo do número z. O quíntuplo são quantas vezes? O quíntuplo são 5 vezes. Então, o quíntuplo do número y vai ser 5y, que equivale a 5 vezes y. Ok? Então, vimos aqui a primeira situação. Ok? O segundo exemplo diz o seguinte: a diferença entre um número e a sua quarta parte. Veja que no exemplo anterior citou a letra Y e a letra Z. Já nesse outro exemplo não cita nenhuma letra. Quando isso acontece, você poderá colocar qualquer letra. Nas expressões algébricas, na maioria das vezes se usa o X, mas fica livre para se usar qualquer letra. Vamos ver então. A diferença entre o número e a sua quarta parte. A diferença vai ser o quê? É mais? É menos? É vezes? Ou é divisão? Multiplicação? A diferença é menos, tá? Por exemplo, a diferença entre a idade de dois irmãos. Um tem 6, o outro tem 10. Qual é a diferença? De 4 anos. O que é que eu faço? 10 menos 6, 4. Então a diferença é menos. Então, a diferença entre um número, não está falando qual é o número, então você vai representar por uma letra. Vou colocar um X. A diferença entre o número e sua quarta parte, ou seja, a quarta parte desse número. Se eu usei o X, eu coloco aqui novamente. Como que eu vou representar a quarta parte? A quarta parte, por exemplo, quem é a quarta parte de 20? Para você encontrar a quarta parte de um número, você divide esse número por 4. Então, se eu pego 20 dividido por 4, vai dar 5. Então, a quarta parte de 20 é 5. E a quarta parte de um número, aqui, desconhecido, no caso o x, é só dividir ele por 4 também. Como que eu faço isso? X dividido por 4. Ou seja, a divisão é representada por meio de uma fração. Beleza? Então aqui nós temos a diferença, que é menos, entre um número e a sua quarta parte, ok? Se fosse a terça parte, seria sobre 3. Se fosse a quinta parte, sobre 5, ok? Próximo exemplo. O dobro de um número mais 7. O dobro são quantas vezes? Nós vimos que o quíntuplo são 5 vezes. O dobro são 2 vezes. Então, o dobro de um número. Aqui está falando qual é o número? Não falou se é A, B ou X. Então, como não tem, posso usar qualquer letra. Novamente, eu vou usar o X, que é mais comumente usado. Então, o dobro de um número. Dobro são 2 vezes. O dobro de um número, não falo qual é o número, eu coloco o X. Pois esse X representa, é uma incógnita, é um valor desconhecido. Tá? O dobro de um número mais quanto? Mais 7. Ok? Então, essa é a expressão algébrica que vai representar esta situação. Tá? Ok? Vamos ver uma outra situação que pode ser também representada como uma expressão algébrica. O cubo da soma de dois números mn. O cubo. Para quem não lembra, por exemplo, isso aqui
é A elevado ao cubo. O cubo é quando o expoente é 3. Agora, se eu colocasse A com o expoente 2, se lê A elevado ao quadrado. Cubo é quando é 3. Quadrado é quando é 2. Ok? Vamos ver aqui então. Voltando, o cubo, então vai ser 3. Da soma. A soma é mais ou é menos? A soma é mais. Vou colocar aqui. O cubo da soma de dois números. Só que aqui fala quais são os números. Quais são as letras que vão representar esse número. M e N. Na anterior não falou, nós usamos o X. Mas aqui está falando que é M e N. Então vamos colocar aqui, ó. M e N. Você vai montando por parte. O cubo da soma, olha a soma. A soma de dois números M e N. Só que é o cubo dessa soma. Se é o cubo da soma, eu vou colocar um parêntese. Tudo isso será elevado ao cubo. Ok? Então aqui nós temos a resposta para essa situação. O cubo da soma de dois números M e N. Beleza? A penúltima situação é a diferença entre o quadrado de um número e sua terça parte. Olha só, a diferença é mais ou é menos? Se a soma é mais, a diferença é menos, né? Ok, então vou colocar aqui a diferença entre o quadrado de um número. Novamente eu pergunto, aqui está falando qual é o número? Não. Então, se não fala, você pode colocar qualquer letra. Vou colocar o X. O quadrado de um número. Então, vai ficar X. Se é o quadrado, então tem que ter aqui o 2. Ó. X ao quadrado. Porque nós estamos fazendo a diferença entre o quadrado de um número e sua terça parte. Sua terça parte. A terça parte de quem? Desse número. Esse número nós estamos representando por quem? Por X. Então aqui não pode ser outra letra, é a mesma letra, X. Entendeu? Porque ela está falando a diferença entre o quadrado de um número e sua terça parte. Esse sua se refere a esse número. É o mesmo, X. A sua terça parte. Gente, terça parte. Terça parte é o seguinte: é você pegar um número ou uma quantidade e dividir por 3. Tá? Terça parte. Por exemplo, digamos que alguém compre uma dúzia de ovos, 12 ovos, e use sua terça parte. A terça parte é pegar esses 12 e dividir por 3, que vai dar 4. Então a terça parte de 12 é 4. Mas aqui está falando a terça parte de um número, ou seja, a terça parte você divide por 3. Nós já vimos a quarta parte, a terça parte vai ser X dividido por 3, ok? Uma observação. Veja que há situações que são representadas por uma fração. Em outros casos, representa-se por uma multiplicação, como foi no caso do quíntuplo, do número y, do dobro de um número, certo? Quando é o dobro, triplo, quádruplo, representado dessa forma, lado a lado. Mas quando se refere à quarta parte, terça parte, quinta parte, aí vai ser uma fração. Porque a palavra parte está dizendo é parte de um todo. E a parte de um todo se representa por meio de uma fração. Ok? A palavra parte, você já sabe, vai ser fração. E finalizando aqui, ó, nós temos a soma dos quadrados dos números x e y. Ok? A soma dos quadrados dos números x e y. Então a soma já sabemos que é mais, né? A soma é mais. Dos quadrados dos números x e y. Então o primeiro número é x, o segundo é y. Agora eu pergunto, será que isso aqui já é a resposta ou falta alguma coisa? Falta, né? Porque se ele falasse a soma dos números x e y, já estaria resolvido.
Mas ele está falando que não é a soma dos números x e y, é a soma dos quadrados dos números x e y. Então falta o quadrado, vai ser aqui, ó, x ao quadrado, y ao quadrado. Agora sim, está resolvido, tá? A soma dos quadrados de x e y. Então aqui são exemplos, e há outras situações possíveis que você pode encontrar, mas que podem ser representadas por uma expressão algébrica, que é a expressão formada por números e letras, ou somente por letras, ok?